Fala pessoal, tudo bem? Estamos chegando aí para começar mais um Almoço com o Renaton, meio de 12. Hoje eu vou bater um papo super massa com o Diego Brugiolo, empreendedor, à frente de vários negócios, comunidades de empresários. E, enfim, mais uma vez, né, voltando com os bate-papos para a gente conseguir compartilhar conhecimento com os empresários e ajudar, né? Acho que o grande desafio do empreendedor é conseguir crescer o negócio de maneira lucrativa sem virar realmente um refém do negócio, né? Sem virar um empresidiário, como eu costumo dizer, sem virar um refém, um presidiário do seu próprio negócio. E essas trocas com os empreendedores, né, a gente sabe tanto que é a solitária jornada do empresário. E eu convido, né, semanalmente alguns empresários para compartilhar as experiências, trazer novas visões, e isso tem dado um retorno super interessante, né, para ajudar outros empresários a conseguirem crescer os seus negócios. Então é isso, o Diegão já está na área, vou chamar ele aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Fala, Diegão. Beleza? Beleza, garoto? Bom demais você. Como é que tá o som aí? Tô te ouvindo bem, você tá me ouvindo bem? Bem, tranquilo. Pessoal aí, tá ouvindo bem? Tranquilo? Show. Diegão, E aí? seguinte, Quero aprender com cara. você. Hein? Quero aprender com você, mano. Que isso, cara. É sempre uma troca muito rica. Agradecer primeiro a sua disponibilidade para participar com a gente. Eu sei que você é um empreendedor que tem história, o bota para fazer com força, é um cara que tem na veia empreendedorismo, está compartilhando um conteúdo de empreendedorismo muito relevante. Sei que você é um estudioso, né? O Pega para Fazer já é um evento que eu vi nascer, que foi um sucesso, enfim. E a ideia é compartilhar um pouco das experiências, compartilhar um pouco, né, da sua história, compartilhar um pouco dos aprendizados, o que a gente consegue aprender de lição com isso, compartilhar com os outros empreendedores. Eu digo, como eu costumo dizer, né, o empreendedor termina com dor, não é à toa, né, cara? A gente sabe o tanto que dói. Então, a ideia é a gente bater um papo um pouquinho sobre esses pontos. E, cara, super massa, a gente tem uma parceria já de bastante tempo, já fui em alguns eventos seus, né, dando palestra, compartilhando um pouquinho. Quero te convidar para você sempre estar junto, teve junto no JF Summit, lá no DNA Talks. Então, acho que é uma parceria, eu tenho super orgulho e vejo você como um expoente do empreendedorismo. Então, é isso, quero conectar com esse tipo de gente que pega para fazer. Pô, é isso aí, cara. Pô, valeu. A gente, como você falou, tá nessa troca bacana aí. Tudo que você precisar pode contar comigo. Você também tá sempre disponível aí quando a gente te convida. E isso aí que você faz, né, você já até me falou que na Endeavor, eles têm isso lá como um give back, né? De trazer para o público, passar para outras pessoas, né? Parar um pouquinho ali na caminhada da trilha, esperar quem está vindo atrás, falar, cara, não passa aqui não, que aqui escorrega, aqui tem buraco. Esse buraco é fundo, cuidado. Cara. Então, eu acho que isso é muito válido, assim, eu acho que a gente vê que muitas pessoas tentam, né, ensinar, passar conteúdos na internet, e eu gosto disso também. E mesmo as pessoas que não têm tanta experiência assim, não quer dizer, não tem a ver com idade e tudo mais, às vezes a pessoa já fez um caminho que não deu certo, né, ou que deu certo depois de tomar muita porrada, e aí ela vem e ajuda quem está vindo atrás. Então, eu acho que a internet, a maravilha da internet, da tecnologia, é isso aí. E é sem fronteiras, né, cara? Pode ter gente aqui assistindo a gente lá do Japão. Maravilha, cara, massa demais. Diegão, vamos o seguinte, para a gente começar o papo, eu queria que você resumisse aqui. Eu sei que você já teve negócios diferentes, né? Eu queria que você contasse aqui resumidamente aqui a sua trajetória empreendedora, quando que começou, né? O seu último negócio eu vi, achei super massa do futebol. Eu queria que você contasse aqui rapidinho como é que foi a sua jornada. E como eu digo lá, né? Eu costumo falar nas palestras, costumo falar nos eventos, assim,
A gente quer saber dos problemas É, para a gente junto construir as soluções, né? Acho que empreendedor, acho que essa virada de chave é realmente falar o que a gente errou para o pessoal não cair no buraco. Gostei muito dessa sua analogia. Conta um pouquinho de sua história para a gente. vamos lá, cara. Eu trabalhei em uma empresa que hoje ela foi hoje não, né? Na época ela foi comprada por uma multinacional e hoje é a Thomson Reuters aqui de fora. E Nossa. lá, assim, eu vi muita coisa em termos de processos, de organização na empresa e tal, mas depois que fui empreender não consegui pôr em prática, cara, no início, né? E aí comecei na área de marketing lá quando Facebook ainda engatinhava aqui no Brasil e tal, atendi alguns clientes, tive agência, e aí me meti em abrir um restaurante em 2015. Aí, cara, e eu lembro que assim, eu tinha a mentalidade de, pessoal, não tem como ficar preso num restaurante, porque é final de semana, é feriado e tal, e a gente não vai viver. A gente precisa criar um negócio que ele rode sem a gente. Só que a gente falhou miseravelmente, cara. Não, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. E, cara, foi bem desafiador. Assim, a gente brinca que a gente nem era mais convidado pelos amigos e familiares para poder ir participar das coisas, aniversários, festas, porque era sábado, domingo, feriado, agarrado, cara. Sabe? Então a gente sentiu muito essa dor, até que a gente não aguentou mais e passou a bola para outra pessoa. Né? E justamente porque eu queria também colocar outros projetos em prática. Foi aí que nasceu o Pega para Fazer. A gente fez um evento, né? Nasceu como um evento lá em 2019. E aí a gente trouxe o Thiago Nigro, que na verdade foi um plano B na época, porque o plano A não rolou. E foi muito bom, porque deu 800 pessoas lá e foi ótimo. E aí a gente queria fazer mais. A gente queria fazer mais. Mas teve a pandemia no meio do caminho, aí eu acabei fazendo podcast. A gente fez 2 temporadas, uma lá em 2020, outra agora em 2023. E aí os projetos que eu estou envolvido hoje é o BNI, que é uma organização de networking entre empresários, né, que é mundial. E aprendo muito no BNI. O BNI é uma escola para a gente sobre gestão, sobre organização, processos, cultura. A gente pode puxar alguns fios disso aqui. Hoje sou sócio também do Speed Coworking, mas não fico lá na operação, que é um coworking, e do Clube do Fute também, que a gente iniciou ali no meio da pandemia e anunciou já o encerramento agora das atividades. A gente tem que contar os perrengues também. Porque, cara, com muito grande estrutura, e Juiz de Fora não tem um volume de público aficionado por futebol para manter aquilo ali o dia inteiro rodando e com ocupação, né? Então, Massa a gente não, também... mas só fazendo uma parte aqui, ou seja, no Clube do Clube, essencialmente, que é um bar, né? Acho que vale você contar que é um bar todo temático de futebol, que acho que talvez em São Paulo se explodiria. Talvez houve um erro do tamanho da demanda da cidade, talvez. Superestimou o tamanho da demanda da cidade, você acredita? Cara, o modelo, ele é feito para capital e para cidade que, de repente, tem ali, igual você citou o exemplo de São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo, que tem ali 4 clubes grandes. Então, assim, o volume de pessoas, de clubes no entorno é muito grande, né? Então, acaba que ficava com muito horário ocioso, equipe muito grande, estrutura muito grande, né? E aí a gente resolveu fazer esse teste aí em Juiz de Fora, porque está tudo aqui, é mais fácil, a gente está por aqui, né? Mas a gente viu que, pô, peraí, vamos lá, vamos dar um passo atrás e ver se rola em outros lugares depois. Massa. E agora, o BNI, né? Acho que você falou um pouquinho aí, essa organização internacional de networking, né? Acho que o ponto chave do networking foi muito legal que eu fui lá, né, compartilhar um pouco de conteúdo nas palestras e aprendi muito também sobre, né, sempre usei o network, mas o network profissional, igual vocês falam lá, e a forma transformadora que ele tem na vida do empreendedor, né, cara? Eu acho que você podia só pontuar e falar assim, um pouquinho sobre isso, depois a gente vai voltar um pouquinho na história, nos desafios, mas muito interessante entender um pouco disso, essa
qualquer pessoa que sabe alguma coisa a mais que a gente pode ajudar a gente, tanto com conhecimento, tanto com... Tem um amigo meu que falava assim, mais vale um conhecido do que um conhecimento. Eu não concordo com isso absolutamente, não, mas o conhecido realmente faz muita diferença, né? Acho que é um pouco a defesa do networking. Né? Os dois juntos funcionam bem, ter É, conhecimento e exato. ter conhecido. Mas realmente é uma organização, cara, uma estrutura que é muito organizada. Não é à toa que tem 38 anos de história, mais velho que eu. Começou nos Estados Unidos e hoje, assim, o impacto que tem para os empreendedores que participam é muito grande, tanto no sentido de geração de oportunidade de negócio, porque o objetivo lá é esse, né? As pessoas se ajudarem para que mais negócios sejam gerados. E tem a filosofia lá do Giver's Gain, que é o contribuir para ganhar. Então, se eu estou lá pronto para ajudar os meus parceiros de negócio, aquilo vai retornar para mim, né? E tanto nesse ponto, nesse viés, quanto no sentido de transformação como aprendizado também. O que eu falo lá, cara, que eu tenho até uma palestra que eu dou dentro do BNI sobre esse assunto, é que é um benefício oculto do BNI, o benchmarking, que é você estar dentro de uma estrutura onde você consegue conversar com um outro empresário, ele mostrar o que ele faz na empresa dele que deu certo e que deu errado e você aplicar aquilo no seu negócio, sabe? Então, a gente tem alguns casos lá de pessoas que tiveram uma transformação muito grande nesses dois sentidos, né? Já tem um caso lá emblemático que é um casal à frente de um pequeno negócio e eles já estavam bem desanimados e tal, não estavam com muita perspectiva. E quando entraram no BNI, o negócio deles virou assim, de cabeça para baixo, cara. Porque além deles conseguirem mais oportunidades de negócio, eles tiveram acesso a pessoas que ajudaram eles com muitas coisas, com gestão, com processo de vendas, enfim. Então, é uma instituição apaixonante, assim, eu adoro. E tanto é que a gente está para expandir aí em breve, talvez aqui na região serrana do Rio, novidade aí. Que massa. Então, a gente já está preparando esse novo passo aí para poder expandir. E aí a gente aprende demais lá, cara, com as coisas, processo, cultura, tudo manualizado, sabe? Massa. E ali a gente É vê e uma fala... franquia, na verdade, né, Diego? É uma franquia, né? Existe o BNI Global, aí tem a licença Brasil, né, BNI Brasil, e ele se expande através de franquias, né, pelas regiões. Cara, que massa. Eu queria voltar um pouquinho aqui no papo, porque é o seguinte, você contou um pouquinho da sua jornada. Eu queria saber qual foi o grande desafio. Você falou primeiro, né, da sua jornada, o primeiro foi um restaurante. E você falou assim, cara, eu não tinha vida, trabalhava dia de semana, fim de semana, trabalhava, o pessoal não me convidava mais para evento. E eu tive uma jornada parecida quando eu montei a Viva Eventos, né, gente? Eu trabalhava em todas as formaturas dos meus amigos, inclusive. Então, nem nas formaturas do pessoal, dos meus amigos próximos, eu participei. E durante essa jornada foi daí que nasceu, né, um pouco do método que a gente construiu para a Viva Eventos e para as nossas outras empresas, muito dessa dor da gente realmente virar refém do negócio. E assim, acho que faz parte, né? Acho que eu sempre mostro que existe uma fase, a primeira fase, os primeiros anos ali, realmente tem que meter a cabeça, tem que aprender a operação, mas com o tempo tem que sair do operacional e ir para o tático e estratégico para a gente deixar de ser só quem faz e tem uma energia barata, né? Barata, que eu quero dizer, é você fazer uma operação, um trabalho que não gera tanto valor para fazer o que é papel do empresário. E o empresário muitas vezes deixa uma coisa de ser definitiva, que é temporária, e torna ela definitiva, que é você estar à frente do negócio. É importante no primeiro, mas não é importante para sempre. E como fazer essa transição do operacional para o tático estratégico? Que é através de processos e pessoas estruturadas e tudo mais. Qual que é o problema dessa visão? Não existe faculdade para ser empresário, né? Ou seja, ninguém conta isso pra gente. Então, lá no começo, eu demorei 6 anos apanhando de todas as formas possíveis. Caos operacional, colaborador pedindo para ir embora, tendo que fazer tudo, trabalhando de madrugada, 12, 14, 16 horas por dia, fim de semana. E vejo que é um pouco do que aconteceu com você, né? Nessa primeira empresa que você abriu. Qual que foi a grande dor, cara? O que foi esse desafio de não conseguir, né, sair da operação, colocar, né, gerentes ou líderes para tocar? O que foi o desafio que você viu como empreendedor? Sentado assim,
qual que é a minha dor sentada ali naquela cadeira? O que faltou? O que você conseguiria falar de dor e que talvez outros empresários estejam sentindo? Eu acho, cara, que o primeiro ponto é o conhecimento, assim, a busca pelo conhecimento. Na época, eu estudava algumas outras coisas, mas não parava para olhar isso. Então, eu acho que existe uma frase que o Pedro Horta fala muito, que, tipo, os empreendedores são peladeiros querendo jogar futebol profissional, tipo isso. Ah, não, fera. E, Nossa. E aí, cara, eu não olhava para isso, né? E eu acho que o que acontece com a maioria das pessoas, e que na época era uma dor minha, é que é o que você chama aí, já viu você usando alguns desses termos, de apagar incêndio, sem pensar na causa do incêndio, sem olhar o passo atrás do problema, e ficar indo direto no problema e resolvendo aquilo ali. Outro dia, a gente tem um exemplo disso dentro do BNI. As pessoas muitas vezes vêm tirar dúvidas com a gente. Se a gente ficar tirando a dúvida pontual e falando ali, resolvendo e pronto, aquilo vai sempre acontecer. Mas a partir do momento que a gente treina aquela pessoa a ir na fonte buscar, aí a coisa começa a mudar. É o tal do passo atrás. Ela, não, peraí, mas todo mundo vai vir com esse problema, com essa dúvida, com essa questão aqui. Se a gente ficar resolvendo sempre para todo mundo, cara, vai gerar essa prisão que a gente está falando, né? Vai ficar sempre dependente da gente. Então, acho que isso é o que acontece com muita gente, porque as pessoas estão ali no operacional e querem resolver rápido. E um outro ponto que eu identifiquei em mim com o tempo e venho tentando melhorar isso, e também vejo isso em muitos empreendedores, é a dificuldade de delegar. Ter aquele perfil executor ali, O herói do cara, deixa que eu processo. resolvo. Oi? É o herói do processo. Deixa comigo Herói que do eu processo. resolvo. Ninguém faz igual a Isso, mim, né? isso, exatamente. E aí, cara, querer tudo do meu jeito, né? E isso eu acho que é um outro fator que acaba atrapalhando, né? Você não abrir mão desse controle total, e aí na hora que você vê, você está microgerenciando, né? Você está querendo resolver pequenos problemas, que olha, pô, estou horas agarrado aqui, e aí a parte estratégica do negócio, os contatos, as coisas que vão fazer o negócio crescer, atingir um próximo nível, um produto inovador. Quem vai pensar nisso, né? Se não Ah, o dono da empresa. ah. Cara, super massa, né? Eu acho assim, acho que suas dores, né, do início são muito legítimas e você falou, acho que são as dores de muitos empresários, que é a questão da centralização das demandas, né? É o que eu, sinceramente, acho que é o que eu mais ouço dos pequenos e médios empresários, é o desafio de conseguir realmente entender quais são as demandas que ele deve fazer e quais demandas ele deve entender, padronizar, organizar e delegar nessa ordem, né? E a partir do momento que essa consciência, a partir do momento que essa clareza do que realmente é uma atividade de baixo valor, ou seja, uma atividade que você consegue, e seria um desmerecimento, são funções diferentes, uma atividade que é de R$ 1.500, R$ 2.000, né, que você consegue colocar uma pessoa que tem uma capacidade, às vezes não tem um treinamento tão profundo para conseguir operar um telefone, resolver um problema. E quando você assume isso, a sua hora está custando exatamente os R$ 1.500 no mês, que às vezes é R$ 17 a hora. E a partir do momento que você entende isso, fala, peraí, se eu fazer isso uma vez, está tudo bem. Eu vou padronizar, organizar e vou colocar e vou treinar alguém para fazer. E aí começa a chegar numa dor, né, Digão, que é muito legítimo dos empresários nesse processo de evolução, que é entender, né, que as dores da operação elas são muito importantes de serem entendidas. A partir do momento que elas são organizadas, o papel do líder, do empresário, é de ser professor. E essa é uma virada de chave muito, muito importante. Se o empresário entende isso, que toda empresa é uma escola, e que se ser líder é o tempo inteiro você ensinar, e ao invés de você fazer a coisa, você deve ensinar as pessoas a fazer as pessoas fazerem. E aí está o grande poder
de escala do empresário, que é muito, né, muito pouco claro isso para o empresário, que na verdade é o contrário, né? Ele fala assim, não, peraí, para fazer tem que fazer bem, entra o perfeccionismo, entra a necessidade de ser reconhecido, entra várias coisas do ego do empresário, não é só eu faço melhor, né? Provavelmente, você falou que viveu ali durante essa jornada, não, deixa comigo, para fazer isso daqui. Nossa, cravado. Tô lendo. E acho que o empresário, né, Diego, para o empresário é muito sensível isso, porque o empresário muitas vezes cria uma empresa por vários motivos. O motivo de ser reconhecido é um muito forte. E esse reconhecimento, ele parte muito da necessidade de reconhecimento da empresa, ou como pessoa, até no próprio núcleo dos colaboradores, né? E a partir daí se vira um refém. Por quê? Eu preciso ser reconhecido pelos meus colaboradores, eu preciso mostrar que eu mando, eu preciso mostrar poder, ao invés de falar o seguinte, peraí, que é o papel ao invés do chefe do líder, né? O chefe manda o líder, ele orienta, ele capacita, né? E aí, enfim, eu acho que essa é a grande virada. E eu aprendi muito durante essa jornada, né? Lá no começo, eu fui entender esse processo, que a partir do momento que a gente não entende claramente qual é a função operacional e uma função tática, que é ensinar o operacional e controlar, organizar as informações para que ele garanta o operacional funcionando. E no terceiro nível, estratégico. Ou seja, como que a gente sai do 100% operacional e vira 100% operacional, 80% e 20% estratégico? Como que a gente vai migrando 50-50, né? E até que inverte e fala, opa, eu sou 30% operacional e 70% estratégico. Nesse momento, o empresário está fazendo o quê? Talvez, né? O seu erro, que foi o meu em outras empresas nossas, lá no começo, é o seguinte, se eu tivesse feito isso, talvez você estava com uma rede de restaurantes. Essa é a diferença do empresário que entende esse jogo, não é isso? É isso. É isso, cara. Na época, eram poucas coisas padronizadas. Eram poucas coisas. Pode falar, eu só estou mexendo aqui no computador. Eram poucas coisas manualizadas. E aí a gente foi sentindo isso na pele, né? Quando estava sempre tendo que pegar e botar a mão para executar, porque juntava isso tudo, né? Falta de processo, de padrão, aí tem turnover lá de troca de equipe e por aí vai, né? E você falou uma coisa sobre, né, o empresário ser professor, aí puxando de novo para a estrutura do BNI, olha que bacana isso. Uma das coisas que a gente aprende lá e que a gente pode aplicar nas empresas todo novo membro, quando ele entra no BNI, são muitas informações novas, assim, tem vários padrões para serem seguidos e tudo mais. As pessoas entram bem perdidas, né? É muita coisa, porque tem que assimilar aquilo ali junto com as funções do dia a dia. Na empresa é quase isso também, quando um funcionário está chegando, ele tem que conhecer, se acostumar com os processos, padrões. E lá no BNI tem um treinamento que é obrigatório antes do membro entrar. Ele chama PSM, que é o Programa de Sucesso do Membro. Ele serve para nivelar o máximo possível com os membros que já estão na equipe há mais tempo. Inclusive, coincidentemente, hoje à noite vai ter um treinamento desse. Ele é sempre exclusivo só para membros. E aí, depois do PSM, esse membro entra na equipe, como se fosse um novo funcionário entrando na empresa. E a partir dali, existe um coordenador de mentoria. Esse coordenador vai designar um mentor para esse novo membro. Que esse mentor normalmente é um membro mais antigo, que já entende a metodologia, e ele vai passar por um processo de mentoria durante 8 semanas, coisa de 20 minutinhos, 30 minutinhos por semana ali, já consegue matar. Mas tem a figura de alguém ajudando aquele processo inicial, e a pessoa vai tirar dúvida, vai ter umas mini aulinhas ali com esse mentor. Então eu fico pensando, por que as empresas não criam isso, né? Muitas não criam. Ter ali um treinamento inicial básico e ainda ter ali, de repente, um mentor ou uma equipe que vai ajudar essa pessoa a ter o onboarding ali na empresa, né? Cara, cravado. E assim, eu achei super interessante, né, que essa lógica, teoricamente, os membros são seus clientes, né? E acho que a analogia que você fez, correta, que é o grande desafio dos empreendedores, é o seguinte: como colocar a pessoa certa na cadeira certa? Ou seja, a grande dor dos empresários é se você tivesse colaborador certo para trabalhar na cadeira, seja no seu restaurante, seja na expansão do BNI, né? Falar assim, quem que é a pessoa que eu preciso? Ou seja, eu preciso primeiro entender qual que é o job description, ou seja, qual que é a descrição dessa vaga.
Com base nisso, entender o perfil comportamental para trazer a pessoa certa. Beleza, fiz o primeiro ponto, escrevi, a vaga é essa, o cara precisa ser um perfil mais analítico, ele precisa ter foco nisso, ele precisa ter esse tipo de comportamento, acertou de dobro, traz a pessoa certa, você faz uma seleção, currículo, tal, achou a pessoa, colocou, falou, achei a pessoa, excelente, perfeito. Primeiro ponto. O segundo ponto, que é o que a gente está conversando dos problemas do dia a dia de processos, é que a maioria dos empreendedores não fazem o que você está dizendo que faz com os seus clientes, mas é com um colaborador, que é onboarding, aculturação. Peraí, eu vou ensinar o beabá. Um colaborador novo, quando chega numa empresa, ele é igual um bebê. Né? Ele não sabe nada, ele não sabe onde fica a pasta no computador, ele não sabe como é que faz para almoçar se ele está presencial, ele não sabe nem onde fica o banheiro. Né? E aí você falou duas coisas que eu uso aqui na nossa empresa e são, acho que são ferramentas interessantes de onboard, de aculturação, que é aculturação, a gente passa 2 dias, né, imerso com a pessoa, passar cultura, que eu acho que é super legal que você falou, né, de passar tudo que essa pessoa precisa. Segundo ponto, que a gente chama aqui você chama de mentor, e com o cliente, eu achei super legal, e a gente chama de padrinho, que é alguém que é responsável por aquela pessoa, ou seja, o que eu vou desobstruir para esse novo colaborador durante a jornada dele aqui na empresa. E aí, Diegão, acho que essa reflexão é muito interessante, porque esse ponto que a gente está conversando, ele é tão doído para os empresários entenderem que, na verdade, o que dói é não ter a pessoa certa na cadeira certa, e trazer a pessoa certa é tão importante quanto do sucesso do seu negócio, porque uma empresa pequena, né? Exemplo aqui, quantas pessoas você tinha no restaurante? Flutuou aí de 8 a 12. Conta a 10 pessoas, né? Uhum. 10 pessoas. Quantos colaboradores desses você achava assim, são tops, e quantos você achava ruins? Sendo bem sincero, assim, não fazia o que tinha que ser feito. Mais ou menos. Qual a proporção? Top de 10, top uns 4. 4 tops e 6 ruins. Né? Olha só como é que a conta é sensível. 6, 60%. Né? Independente, ele pode ser um garçom, ele pode ser cozinheiro e tal. Se o cozinheiro cozinha errado, ele não faz a comida do jeito certo, essa comida vem com reclamação, ela volta. Se o garçom não sabe vender o produto que é rentável para o negócio, ou atender meu cliente, vai reclamação. Opa, o cara não trouxe errado, ele não notou o pedido. Diegão, essa é a reflexão que eu faço de diferentes maneiras e eu acho que é o ponto-chave que eu tento falar com os empresários, é entender essa questão que é tão importante, porque olha só, se você tem 10 colaboradores, vamos supor que você paga R$2.000 para cada um, 20 mil por mês, mais os custos, isso vira 36 mil, vou arredondar R$40.000. Dos 40 mil, né, dos 40 mil, R$24.000 do seu dinheiro, do seu custo operacional hoje, ele está indo quase que no lixo, porque você vai perder no lixo assim, ele faz o beabá, mas ele não faz o que tem que ser feito. Ou seja, isso é um câncer para a empresa, porque você está colocando uma pessoa que deveria estar fazendo o trabalho, como a gente não fazia, o problema não é do colaborador, né? Acho que agora vamos voltar aqui, né? O problema é nosso. Aconteceu para minhas empresas e aconteceu na sua empresa, correto? Trouxe o cara errado, não coloquei ele na função certa, não capacitei ele da maneira correta, e a partir daí, a chance de eu ter sucesso no negócio, ela começa a ficar cada dia menor. E aí o negócio começa a ficar, você começa a ficar corrigindo o trabalho do colaborador, que não é um bom colaborador, porque a gente errou na seleção, errou no perfil da vaga, não fizemos um onboard, não capacitamos ele, e muitas das vezes a gente assume as funções operacionais e fala, não, fez errado, deixa que eu faço, né? Que eu acho que é o ponto da centralização, né? E esse é um ciclo muito doído do empresário, que é um ciclo perverso, né? Da centralização, que a gente começa a ficar sobrecarregado e começa a trabalhar igual um cachorro, 14, 16 horas, começa a ficar estressado, e aí o emocional vai embora, a gente começa a ficar estressado com o time, e aí falta, né? Vira uma cultura tóxica muitas das vezes, não tô falando que era a sua, cara super massa, mas às vezes vira, porque a gente está no sob pressão, a conta começa a não fechar do jeito que precisa fechar, e ao invés da gente ter liberdade, dinheiro, tempo, criar o negócio, crescer o negócio, a gente começa a virar um bombeiro e fica lá com o extintor apagando incêndio, né? E assim, a minha pergunta para você, que é um cara que enxerga muitos negócios, você, no seu negócio, como que você viveu isso e como é que você enxerga esse tanto de empresário que você tem contato hoje nessa desafio difícil de sair do operacional e ir para o estratégico?
Olha, isso a gente vê em várias situações, até às vezes prestando serviço, né, na área de marketing, onde a gente, por exemplo, gera um lead para o cara, para a empresa do cara, e de repente é o próprio. Opa, você deu uma travada aí para mim, Natão, vamos ver. Voltei? Voltou, voltou. Ah, foi mal. É a internet que voltou. Beleza. Netball. E aí, já, né, caso recente, gera um lead para a empresa, e aí o próprio dono da empresa é o cara que cuida do financeiro, da instalação, do operacional, e é o cara que vai entrar em contato com o cliente, e isso aí é a dor real da galera. E eu vejo um outro ponto, que a partir do momento que a gente começa a ter pessoas, né, ou contratar alguém já muito bom, quando você tem verba para isso, ou treinar alguém que é mais júnior. Eu até postei um Reels esses dias sobre esse assunto, e eu tenho um amigo que faz parte lá do BNI também, a empresa dele trabalha com recrutamento e seleção de estagiários, né, e a gente troca muita ideia, e ele fala muito isso lá também, que ele vê essa dor e esse desafio com alguns empresários, que é o empresário quer aumentar a equipe para ele poder ficar mais no estratégico, cuidar de outras coisas, porém, ou ele não tem o dinheiro, não consegue viabilizar aquela parte financeira para contratar pessoas mais prontas e ele sair de forma mais rápida ali da operação, ou ele não tem nem paciência e nem tempo para treinar alguém júnior. E aí acontece um desalinhamento de expectativa assim, na cabeça do empreendedor, que é o seguinte: muita gente esperando ter alguém muito pronto, pagando um salário mínimo ou perto do mínimo. E aí, na hora que você vê, começa essa rotatividade e o empresário muitas vezes reclamando assim: cara, mas a mão de obra está difícil. E aí eu participei de uma mesa redonda outro dia na UFJF sobre empreendedorismo, e um aluno perguntou isso, falou assim: cara, a gente vê todo mundo falando aí que mão de obra está difícil mesmo? E aí eu falei assim: olha, realmente a gente está passando por um período que está estranho, né? Pós-pandemia aí, com a galera acostumou a home office, ninguém quer sair de casa para ir trabalhar, tem essas dificuldades, sim, elas existem, mas também tem a parte do empresário, onde ele não enxerga isso que eu acabei de falar. Ele quer contratar alguém pagando pouco, mas ter alguém pronto dentro do negócio dele para poder já resolver todos os problemas dele e sair do operacional. Então, o que a gente vê muito também nos negócios é isso, né? E o que você me diz sobre isso aí também? Agora eu passo a bola para você. Cara, eu acho que, assim, acho que o desafio do empresário e acho que como você lida com muitas empresas, e eu fui lá na palestra do BNI, conversei com muita gente, achei super legal, porque são empresas boas, com muita oportunidade de crescimento, mas com muitas dores normais do empresário. Mas se essas dores forem sanadas, esse potencial cresce muito. Ou seja, como crescer a empresa com lucratividade de maneira autogerenciável? A pergunta sempre gira em torno disso, e eu vi no BNI lá, né, aparece um monte de gente fera com potenciais de negócio, com potenciais nacionais, mas travados exatamente por esse ponto que a gente está conversando agora. Qual que é? Como que eu faço para ter gente boa no meu negócio? Como é que eu faço para atrair gente boa? Como é que eu faço para... Diegão, cada dia mais, quanto mais eu estudo, tanto para minha empresa, né? Hoje a Viva está em todas as regiões do país. Como que a gente vai crescer esse negócio? Como que a gente, o empresário consegue atrair gente boa? A resposta, ela vem sempre a partir do primeiro pilar, que é o primeiro guarda-chuva da diretoria estratégica, é a cultura. E a cultura, infelizmente, ainda ela é um bicho de sete cabeças para o empresário, porque ela tem a subjetividade. Mas meu objetivo, e eu tento falar isso muito na rede social, nas palestras, é como a gente simplifica a cultura, porque ela é a mola de transformação, é o gerente invisível, é ela que faz esse comportamento positivo da empresa dar certo, você atrair gente boa e manter ela, quanto você não precisa ficar pagiando o cara para dar certo. Então, o resumo, né? Cultura.
conjunto de comportamentos e hábitos que acontecem na sua empresa quando você não está lá. Ou seja, o que já está arraigado? Quais são os conjuntos de comportamento? E eu divido ele entre comportamentos vencedores e comportamentos perdedores. Comportamentos vencedores são as pessoas que têm iniciativa, que está vendo o problema, ele não vai esperar o dono chegar lá para resolver. São pessoas que conjunto, né, de pessoas, conjunto de pessoas da empresa que realmente são focadas em meta, em resultado e não focado no meio. Ah, estou resolvendo, isso vai resolver, mas em vez de focar no resultado. E que comportamentos negativos? Fofoca, são comportamentos muito comuns nas empresas. A falta de meritocracia no sentido de, pô, não é quem trabalha melhor, às vezes é o afiliado, é a pessoa que o chefe mais gosta. Ou seja, a lógica ela não é difícil. A questão empresária é entender que o problema é que para esse comportamento funcionar na empresa e você atrai gente boa, você, empresário, precisa ser o exemplo. E esses comportamentos só vão mudar na empresa na hora que o empresário tiver os comportamentos vencedores. E aí passa por um ponto desafiador, é que o empresário precisa evoluir para conseguir ter essa consciência. Primeiro, precisa ter consciência, que você falou lá no começo, né? Assim, se eu soubesse disso, seria diferente. Eu acho que o primeiro passo, inclusive, até fazer um convite, né? Um monte de gente assistindo a live, passando, depois muita gente assiste, segunda-feira eu vou fazer a Masterclass O Segredo da Empresa Inteligente, tem um link aqui na bio, quem quiser manda aqui o segredo, manda aqui que eu respondo, ou aqui na postagem. Boa. E eu vou falar exatamente sobre isso, quais são os 5 passos para a empresa conseguir sair do operacional para o estratégico. O primeiro passo é entender isso. Pessoas mais processos. O que eu preciso saber de pessoas? O que eu preciso saber de processo? O que eu preciso saber de pessoas? Em cima de pessoas, conjunto de pessoas tem os comportamentos, que é a cultura. O que a cultura faz? A cultura direciona a empresa para os atitudes e comportamentos sem que você precise ficar pagiando. Olha o poder disso. Existe alguma forma de crescer um negócio mais barata do que a cultura? Não existe. A cultura, ela faz com que essa... E aí, você... Acho que na hora que você falou, eu acho super massa o orgulho que vocês têm falado do BNI. Eu falei isso, inclusive, esqueci o nome dela, Juliana. A franqueada. Como é que ela chama? A Juliana. Ela é feríssima. Eu falei isso com ela, eu falei, o segredo do sucesso do BNI é a cultura. Porque o conjunto de comportamentos que vocês pregam nos valores e que acontece e vocês fazem na prática é o que faz essa organização estar no mundo inteiro, que vocês têm o mesmo comportamento do cara que está lá no Texas ou o cara que está na Índia. E olha que poderoso. E isso, expandindo agora, imagine isso dentro do restaurante ou dentro do negócio. O poder que é isso sendo bem feito, né? E esse nível de consciência é muito interessante, porque aí a pergunta que você falou assim, mas como é que faz para resolver esse jogo? A cultura bem feita, ela atrai o cara bom. Você pagando o jeito certo, ele vai ficar. Agora, uma cultura merda, uma cultura mal feita, uma cultura que não é perdedora, quem vai querer bom ficar num negócio perdedor? E aí vira um ciclo vicioso, ao invés do ciclo virtuoso do crescimento, vira um ciclo vicioso. Que começa a perder, ele sai, entra outro, turnover, o cara entra, o outro sai, e aí a vida vira um caos. Né? Eu sei, estou resumindo a vida do empresário mediano. Aqui eu já vivi, aqui você já viveu. Mas você acha que faz sentido essa análise, da análise das dores e das soluções? O que você acredita que o empresário precisa entender para enxergar isso que nós estamos trazendo? Acho que ele precisa iniciar o negócio pensando que ele... pensando no crescimento do negócio com a cabeça. Já outro dia você fez até um post sobre isso, né? E isso fala muito nesse livro aqui, ó, Mito do Empreendedor. Já leu? Cara, nunca li, já ouvi falar muito, mas eu nunca li esse livro. É o que está na minha lista. Muito bom, cara. Muito bom. Ele fala muito isso. Foi exatamente o post que você fez outro dia da empresa, o empresário, ele ter essa consciência de que ele precisa começar o negócio com mentalidade e organização e processos de empresa grande, mesmo sendo minúsculo. Porque para depois ele ter que parar para organizar isso tudo é muito mais desafiador. Né? Então, se a pessoa já inicia a operação dela com tudo organizadinho, com manual, procedimento, padronização, e um caso engraçado, cara, conectando pontos aqui, desse livro com o BNI.
O fundador do BNI, que é o Ivan Misner, um senhor já, ele tem vários podcasts. Em um dos podcasts, ele conta que ele conheceu o autor desse livro aqui, e o autor falou com ele, quando ele conheceu ele, ele tinha, tipo assim, era ele mais umas 4 pessoas só na estrutura do BNI. E aí, que trabalhavam meio período, algo assim. E aí o cara fez ele desenhar o organograma da empresa e colocar ele próprio em várias caixinhas. É isso. E aí falar assim, olha, tudo bem, você é pequeno agora. Você tá tudo certo, todo mundo começa assim. Mas todas as funções no você está em operacional, todas as funções agora. Né? Você está em todas as funções agora, mas a sua missão, o seu trabalho é, daqui a alguns anos, ter pessoas dentro dessas caixinhas no seu lugar e você ir saindo delas. E aí ele falou que ele revisitou esse organograma depois e realmente a empresa já tinha, né, crescido e ele conseguido colocar várias pessoas lá nessas caixinhas. Então eu acho que essa mentalidade desde o início é o que vai facilitar e, inclusive, ajudar a que o negócio sobreviva, né? O Ricardo fez um comentário aí, você viu? Ricardo, tornar a empresa mais autogerenciável passa necessariamente por líderes mais preparados e uma empresa educadora. Massa demais. O Ricardo é um empresário fera, tem o maior prazer. Ele, inclusive, faz parte do DNA de crescimento do nosso grupo de mentoria. E é um dos caras extraordinários, que é um empresário grande. E, inclusive, eu ia falar uma coisa que conecta muito com o que ele está dizendo, porque ele hoje é franqueado da Óticas Carol, mais de 15 lojas. Eu dei uma palestra na convenção da Óticas Carol e vi assim, cara, o que ele está falando é o que ele faz. Isso é muito legal. E o que eu ia falar é que uma lógica de você começar um negócio é pensar o negócio como franquia. Não que tem que ter tudo perfeito, porque acaba que é um pouco ilusão conseguir criar um negócio perfeito. Mas se você conseguir estruturar o básico para começar, o beabá, quem são as pessoas, quem vão fazer as pessoas, entender um pouco do mercado, estuda o mercado um pouco. Né? Acho que essa análise que você falou do Clube do Fute, né? Falou, erramos talvez na dimensão para Juiz de Fora, ou talvez no tamanho do mercado. É um erro muito comum e não tem como a gente remediar todos os erros do empreendedorismo. É assim mesmo. Às vezes a gente não sabe, a gente erra, a gente subestima. Né? A questão, que eu acho que é o desafio do empresário, é conseguir errar o mínimo possível. Ou seja, o que eu consigo de informação para errar o mínimo? Padronizando. O máximo que você conseguir quando você está iniciando, como se fosse uma franquia, ou seja, padroniza minimamente. O cliente chegou, como é que eu crio um processo? Eu entrego até, dentro da mentoria do DNA de crescimento, eu entrego até um documento muito simples. Como é que eu mapeio o processo básico? Para quem que chega isso? Onde que você manda? Beabá. Faz isso. Você já está começando ganhando assim, de 95% dos empresários do mundo. Que a pessoa não sabe fazer isso. Segundo passo, como é que eu faço para crescer um negócio? Analisa o mercado, entenda o cliente de verdade. Fala assim, quem que é o meu cliente? Quantas pessoas têm potencial de comprar o meu produto? E o empresário tem uma mania, que eu tenho muito, né? E já tive assim, agora já venho me corrigindo há muitos anos, que é a mania de superestimar a demanda. Né? Se montar isso daqui, você multiplica, né? Vezes tanto, bota lotação 5 vezes na semana, tô rico. Só que, na verdade, a gente tem que fazer 3 cenários sempre de análise. Sempre um cenário otimista, o mediano e o pessimista. E trabalhar com o pessimista. Porque a partir do momento que a gente trabalha com o cenário pessimista, a gente faz o quê? A gente trabalha mais enxuto, a gente gasta, investe menos e começa de uma maneira que eu acredito que ela é essencial para qualquer empresário ter sucesso, que é você começar pequeno e testando, vai corrigindo e aumentando à medida que o dinheiro vai entrando. Isso eu estou falando porque a gente tem empresa nacional e nós temos empresa que é startup começando também. E o meu desafio é falar o seguinte, como a gente consegue colocar a mentalidade de testar rápido, né? Validar o cliente, validar a dor do cliente, porque, na verdade, a gente tem que ouvir o que o cliente está dizendo para a gente, né? Ouvir o que o cliente está dizendo. Você fala muito disso, né, Nathan? Ouvir o cliente. Ouvir a ponta. Me ligaram aqui. O problema é ouvir o cliente. Ouvir o cliente, só que de verdade. Porque o empresário ele quer criar um produto para ele e não para o cliente. E isso
É uma coisa louca, porque a gente fala assim, esse produto tá lindo, eu tô criando, mas fala assim, mas se o cliente de verdade, como é que ele pagaria mais por isso? Você sente isso? Você sentiu um pouco disso? Como é que foi esse processo de entendimento? É, puxando pelo restaurante, né? Na época quando a gente abriu, a gente pegou algumas, porque era um restaurante que existiu na década de 70, 80, e de família e tal, e aí a gente conseguiu resgatar algumas receitas. E a gente achava que aquelas receitas iam bombar, porque, pô, o pessoal, todo mundo na época adorava. Só que a gente teve a ousadia, entre aspas, de criar alguns outros tipos de produto, e assim, sem pretensão nenhuma, para complementar o cardápio. Aham. Cara, o jogo virou, assim. Na hora que a gente viu, o cliente estava elogiando muito Que mais, dando melhores massa. avaliações. Então, para os pratos que a gente criou, sem muita pretensão, sabe? E, então, esse termômetro, aí tem o ponto positivo, né? Da gente estar ali à frente da operação, servindo mesa, Sem dúvida. ajudando né, a fazer, preparar a comida, aquela coisa. Que você está ali na linha de frente e você consegue ter esse feedback É ouro. muito ali, né? Ao vivo ali e conseguir direcionar algumas coisas. Então, esse fato específico foi curioso que eu estou Muito puxando aqui massa. na memória. Ô, Diegão, acho que pra gente fechar esse loop do cliente, assim, eu conversando, né, converso muito empresário que dá feedback, tanto nas palestras ou no Instagram e assim vai. O ego, eu vou voltar de novo aqui um pouco no livro que você falou aqui no começo, né? O empresário, ele, muitas vezes, quer criar um produto para ele. O que eu falo normalmente para o empresário na hora que está falando de cliente? Quem que é o seu cliente? Quais são as dores desse cliente? Quais são as objeções de compra dele a partir do momento que você entende o que você está vendendo? Ou seja, por que esse cliente compra e por que ele não compra? Só que a gente tirar a visão, e eu demorei anos para fazer isso. Um exemplo, né, interessante é que a Viva, né, a gente vive crescendo muito e a gente foi perdendo um pouco a mão do cliente da ponta. E aí, uma das coisas que eu li um livro que eu achei super interessante, é que na Amazon eles colocavam na reunião o cliente sempre uma cadeira vazia para representar o cliente. Eles sempre perguntavam para o cliente o que ele achava. E eu fui fazer isso, só que eu olhei para a cadeira assim, eu olhava e falava assim, cara, essa cadeira vazia. Aí a gente esquecia que ela estava vazia, né? Aí alguém sentava na cadeira do cliente, assim, cara. Aí eu juntei, criei a gente fez uma pesquisa, qual que era o nome do nosso cliente, a gente tinha uns 30 mil clientes, qual que era o nome que mais aparecia na nossa base de clientes. E era Maria e Ana. E aí nasceu a Mariana, que é a personagem da persona que é o nosso cliente. Fizemos uma caricatura dela, um top de caricatura, mandando para todas as franquias, inclusive na Viu Brasil. E a reunião a gente botava sentada na cadeira, olhando assim, com a cara para ir olhando assim, para a gente ter que perguntar para ela assim, o que você está achando disso? Muito mais para a gente refletir se a gente não está falando das nossas dores ou se a gente está falando das dores realmente do cliente. E aí conecta com o quê? Né? Com o funil de vendas. Como é que eu faço para vender para esse cliente? Ou seja, no final, toda empresa, o processo mais importante de toda empresa é o processo de vendas. Se a gente não tiver um processo de vendas que é entender a dor do cliente, entregar o produto certo, a empresa vai fazer, vai quebrar. Seja um restaurante, seja um bar, seja uma empresa de formatura, seja a Apple, ou seja, quem não vende quebra. Então, um ponto que eu chamo muita atenção é se o processo de venda está bem estruturado, se o seu time de vendas está bem treinado, é o primeiro grande passo para crescer o negócio de maneira autogerenciável. Porque você tem dinheiro para resolver qualquer problema que aconteceu na sua empresa. Ah, faltou material, compra. Ah, quebrou o carro que estava levando o pessoal, arruma. Ah, estou querendo expandir o BNI para mais 3 unidades. Está com dinheiro em caixa? Vou expandir. Agora, vai fazer crescer o negócio faltando dinheiro. Dinheiro é muito importante para pagar melhor os colaboradores, para investir, para você promover a pessoa. Então, o processo de vendas, ele gira em torno de uma coisa, que é o cliente. Entender as dores, conseguir construir essas dores e quebrar as objeções para esse cliente, vender com margem, ou seja, ao invés de vender com margem é a vacina, vender sem margem é o veneno. Ou seja, vender com margem é a vacina, com dinheiro no bolso você consegue investir e ter tempo e energia para contratar um cara bom para você sair da operação. Então, essa engrenagem funcionando, ela faz qualquer negócio crescer de maneira lucrativa
e ter tempo e energia para se tornar autogerenciável durante esse processo e deixar de ser o refém do próprio negócio. Bom, enfim, cara, acho que não existe, né, Diego? A gente sabe, não existe fórmula mágica para o negócio, é muito sangue, é muito pega para fazer, né? Que é o evento que você fez, foi um evento disruptivo na época de pegar, meter a mão, não tem coisa, tem aprendizado, acho que é estudar, igual você fala muito, é estudar, aprender esse negócio e colocar na prática, né, cara? Eu acho que o grande desafio do empresário é conseguir colocar na prática disso. E, assim, mas fechando esse bloco, eu queria te fazer uma pergunta seguinte: o que você acredita que é a grande dor, né, e a perspectiva do empresário para conseguir crescer o negócio? Ou seja, você falou um pouco da dor da operação, sair da operação. O que você acredita? Fala o seguinte: qual que é o desafio? Você, com tantas empresas que você lida, como você entende assim? O que está faltando para o empresário saber para ele conseguir crescer esse negócio dele? O que está faltando ele entender ou fazer na prática? Olha, eu vejo que tem muitos empresários que são muito fechados no sentido de não buscar conversar com outros empresários Legal. e também não abrir os seus problemas e suas dores. E isso vai muito da questão do ego até que você falou, né? Não é todo mundo que chega e fala, cara, tô errando nisso, tá mal em tal coisa, sabe? Então, eu acho que falta um pouco o pessoal pôr a mão na consciência, né, nesse sentido de tipo, cara, eu tenho muito o que aprender e talvez eu possa aprender com alguém que está aqui do meu lado, alguém que está aqui em Juiz de Fora. E aí, só puxando um ponto que eu até anotei aqui, que é rapidão para não esquecer, esse negócio de ouvir o cliente. Ontem à noite, eu participei de uma gravação de um podcast lá com o Alexandre Duzini, e aí na sequência tinham dois caras que iam gravar com eles também. E aí eles me apresentaram, os caras que começaram a falar da empresa deles. Eles desenvolveram um aplicativo que é tipo um Uber para rastrear vans escolares. Só que o negócio não decolou. Por quê? Eles não tiveram uma aderência tão boa e, ao mesmo tempo, começaram a ter demandas de frotas para transporte de funcionários para as empresas. E agora os caras viraram tipo um Uber de frotas para transporte de funcionário, e são de Juiz de Fora e atendem Ambev, Mercedes-Benz, um monte de empresa grande, e com uma solução criada por eles, sendo que eles precisaram pivotar no meio do caminho. Cara, eu achei genial. Aí na hora que você falou sobre ouvir o cliente, tudo, eu lembrei disso na hora e anotei, que eu não posso deixar de falar. Incrível. Mas, pô, e tá aqui em Juiz de Fora, né, cara? Os caras estão aqui. Mas aí, voltando sobre a dor, eu acho que é esse ponto, cara. É a pessoa dar o braço a torcer, né? E estar aberta para compartilhar e estar aberta para poder aprender e parar com essa coisa do tipo, só vou aprender se eu pagar um curso de 50 mil lá em São Paulo. Cara, Juiz de Fora tem muita gente boa, bicho, sabe? Ô Diegão, cara, super massa esse ponto que você trouxe, né? Eu costumo falar muito, tanto na Viva quanto no DNA de crescimento, que chama mentalidade de crescimento, é o mindset de crescimento, né? Na verdade, assim, os empresários, assim, é muito simples para mim, quando eu converso com qualquer empresário, eu faço uma divisão entre quem tem resultado e quem não tem resultado. Existem duas coisas: quem tem resultado em geral está disposto a aprender e tem autorresponsabilidade, se responsabiliza. Quem não tem, sabe o que ele faz? Terceiriza a responsabilidade sempre para alguém. É o mercado, é o concorrente, e não age para fazer isso. Então, assim, para mim é muito claro. Quando eu vou conversar com alguém, eu falo assim: tem resultado ou não tem resultado? Não é se é fracassado ou não, porque todo mundo erra, faz parte. A questão é como lida com o fracasso. Em geral, os empresários de sucesso, eles se responsabilizam e falam: peraí, eu deveria ter feito isso diferente, eu poderia ter feito isso daqui foi. Os empresários de insucesso, eles vão lá e falam o seguinte: é o terceiro, o mercado, a franqueadora. Ou seja, é muito fácil terceirizar uma responsabilidade, né? O cliente, muito comum. Então, assim, acho que você tocou dois pontos que são os pontos chaves, né? Desde quando nasceu a nossa empresa, que é mentalidade de crescimento, ou seja, abertura para aprender, que eu acho que é uma coisa que você coloca muito bem, inclusive nas suas redes sociais, né? Porra, isso aqui vira a cabeça, ou seja, disponibilidade para aprender. Segundo, me responsabilizar pelos resultados
e realmente entender que se eu não me responsabilizar, ninguém vai fazer. Né? Então, acho que essas são as. Acho que eu trato esses dois grandes pontos, né, como os pontos de virada realmente do sucesso do empresário. E achei super massa você trazer isso, porque isso passa muito pelo empresário, né, assumir responsabilidade, aí passa muito pelo ego, passa muito pela vontade, né, de deixar de achar que é o bonzão, deixar de achar que sabe tudo. É um pouco, né, dessa vulnerabilidade de entender que não tem nada a ver, não tem problema nenhum você não saber, perguntar para outras pessoas, se conectar, e aí entra o BNI, essa conexão. Em resumo, né, os empresários precisam dar uma dose de humildade para compartilhar as dores, aprender com outras pessoas e entender quanto mais conexões relevantes, indicações, parcerias, ou seja, conseguir realmente se conectar com outras pessoas para aprender e evoluir. Né? Acho que talvez seja são os dois pontos que eu trato, né? Mindset, crescimento e autorresponsabilidade. Eu acho que você trouxe muito bem de ser uma dor. Talvez essa seja a grande primeira dor que o empresário tem que quebrar para ele realmente crescer o negócio. Né? O livro do ego, outro dia que eu coloquei, terceirizar a culpa, isso não é justo, isso é problema de outra pessoa. Então, um trecho aqui do livro que fala exatamente sobre isso, cara. Esse livro é muito bom. Muito massa, cara. Pô, muito, muito massa. Diegão, cara, estamos batendo uma hora aqui. Queria muito te agradecer a sua presença aqui no nosso bate-papo do almoço. Né? Eu sei que ele bate um pouquinho no horário do almoço. A ideia é que os empresários... Eu conheço a vida dos empresários, né? Eu sou empresário, então às vezes a gente almoça vendo alguma coisa ali. Olha que massa aqui os comentários. Vamos ler rapidinho aqui, ó. BNI é uma universidade de feras, grandes profissionais do mercado. Mauro, pô, muito massa. Ricali, aquilo que não se conhece não tem como evoluir. Sérgio, dos feras, que aula. Ricali, recomendo totalmente a mentoria DNA de crescimento. Inclusive, segunda-feira vou fazer uma aula, né, lembrando aqui para quem quiser participar, 5 passos para crescer a empresa de maneira autogerenciável, com lucratividade. Acho que é um pouco disso, né? Mentalidade de crescimento está aberto lá para ir lá aprender, se abrir para aprender e se responsabilizar pelos resultados. Acho que é muito disso. E, cara, para fechar, quero agradecer não só a sua presença e parabenizar seu trabalho, né, o BNI. Eu acho que essa conexão, network, o trabalho que você faz é super legítimo, honesto, ou seja, com honestidade para querer evoluir o ecossistema, tanto de fora, quanto da região, quanto do Brasil, então vocês estão presentes. Parabéns pelo trabalho, obrigado pela presença. É sempre muito bom trocar com empreendedores, né, que fazem, que pegam para fazer igual você pega, e ainda tem a força de ir para a rede social compartilhar. Então, brigadaço pela presença, tá? Valeu, cara. Eu que agradeço aí o convite, a confiança de sempre. E como eu falei lá no início, né, todo mundo tem alguma coisa para ensinar e para aprender. Então, acho que a partir do momento que a gente entende isso e usa os canais hoje disponíveis para isso, para poder compartilhar essas informações, conhecimentos, isso é muito importante. Todo mundo cresce, né? Inclusive quem está compartilhando, porque a gente aprende muito ao ensinar, né? Ao compartilhar ali o que a gente está ensinando. E fica aí com essa mensagem final para todo mundo fazer isso, porque, como eu falei, por menor que seja a sua trajetória, você já apanhou em algum ponto que você vai ajudar alguém a não apanhar naquilo. É isso aí. Maravilha, Diegão. Cara, brigadaço. Valeu, pessoal, né? muito obrigado. Né, tenho feito algumas lives aqui com empresários. Convido vocês, estou falando lá na rede social. E quem quiser me manda lá no Instagram. Segunda-feira vamos ter uma aula super massa. O segredo da empresa inteligente. Conto com todos vocês. Boa. E em breve estamos juntos. Diegão, um grande abraço. O Mauro já falou que vai estar lá, eu também vou estar lá. Tamo juntas. Grande abraço. Abraço, cara. Valeu. Tchau. Tchau.